A gente começou a ver sobre efeitos da posse e nós ainda estamos nas ações possessórias. As ações possessórias são aquelas que a gente também costuma chamar de interditos possessórios, lembra? Sempre que o possuidor sofre uma ameaça da sua posse, uma turbação de sua posse ou um esbulho de sua posse, o possuidor lesado tem condições, a lei fornece condições para que esse possuidor que se sentiu lesado na sua posse possa requerê-la de volta ou mantê-la debaixo do seu domínio. Não, domínio não é um termo correto, porque domínio vocês vão achar que é propriedade. Mas, enfim, debaixo da sua atuação, debaixo do seu exercício, certo? Então, se eu estou sendo ameaçada do meu exercício de posse, eu posso requerer, através de um interdito proibitório, que aquela pessoa que está me ameaçando possa ou parar ou interromper o ato ameaçatório ou simplesmente comprovar que não é isso que ele pretende. Eu posso lançar mão, eu possuidora, posso lançar mão desses 3 interditos que a gente também chama de ações possessórias. Manutenção da posse, interdito proibitório, no caso de ameaça, manutenção da posse, no caso de turbação, e reintegração da posse, no caso de esbulho. Beleza, a gente falou sobre eles. É um efeito jurídico que a posse fornece àquele que a detém e está sendo lesado de alguma forma. De que forma eu posso requerer uma indenização na minha ação possessória? Pessoal, quando que eu posso requerer essa indenização? Eu posso requerer essa indenização na própria petição inicial. Quando eu entro com a reintegração de posse, por exemplo, lá nos pedidos, além de ser reintegrado da minha posse, eu posso requerer que eu seja indenizada no caso de perdas e danos, no caso da coisa perecer na mão do esbulhador. Porque enquanto o processo estiver rolando, vai que eu não consiga liminar, vá que eu não consiga aquela decisão liminar que vem antes da notificação do réu. O juiz entendeu que se tratava de uma posse de mais de 1 ano e dia, então ele chamou o suposto esbulhador para trazer a sua manifestação para o processo. Ô esbulhador, você realmente está esbulhando essa posse, você não está cumprindo a função social, você tomou essa posse do possuidor, então o juiz vai dar chance daquele esbulhador se manifestar, se defender no processo. E quem sabe esse esbulhador possa até, de repente, negar que ele é o esbulhador, na verdade, quem que está ameaçando a posse dele é o autor, a gente não sabe. Papel, gente, aceita qualquer coisa. É por isso que na ação possessória, seja qual ela for, o juiz só vai deferir um pedido liminar se a posse for menor, em período menor de 1 ano e dia. Depois de 1 ano e dia, aí o juiz não mais defere liminar, é o procedimento ordinário, é o procedimento comum, a gente não fala mais de procedimento especial, apesar da ação possessória continuar o seu trâmite normal até a sentença, tá? Então, gente, tem que observar isso aí. Eu posso pedir indenização? Claro que eu posso pedir indenização na minha ação possessória, lá na petição inicial. E onde que eu vou me basear na lei para pedir essa indenização? Lá no artigo 493 do CPC, artigo 493 do Código de Processo Civil. Este artigo diz o seguinte: se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo, extintivo de direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Gente, esse artigo 493 do CPC, ele não está dentro do capítulo de procedimentos relativos à ação possessória, procedimento especial de ação possessória.
ele é um artigo geral. Ele diz respeito a fatos novos que acontecem. O que é fato novo, gente? É uma circunstância que acontece depois do autor ter ajuizado a ação. E esse fato novo, essa nova circunstância, ela pode mudar o direito que está sendo requisitado. Ela pode, inclusive, extinguir o direito. Ela pode modificar, ela pode extinguir o direito. É por isso que o fato novo, ele pode ser considerado pelo juiz, mesmo que nenhuma parte tenha lhe fornecido essa informação. Quer um exemplo de fato novo, gente? Pandemia. Pandemia é um fato novo que ninguém precisa informar os juízes que está acontecendo, ele sabe. Então, ele tomou conhecimento da pandemia. Então, ele pode influenciar na sua decisão do processo, por um processo que tem influência na pandemia, processos de alimentos. A criança entrou com ação de alimentos contra um dos genitores. Lá nessa ação, ela iniciou antes da pandemia. Só que quando o juiz foi decidir, ele verificou que houve um fato novo. O pai dele, que trabalhava numa empresa, teve reduzido a sua carga horária, automaticamente teve reduzido o seu salário. Então, quando começou a ação, ele recebia 2 salários mínimos. Agora ele recebe apenas 1. A pandemia é um fato novo, e aí ele pode, de repente, requerer, em busca da verdade real, o princípio da verdade real, o juiz pode requerer uma diligência e questionar o autor se a condição financeira dele prevalece a mesma do início da ação ou mudou. Se mudou, mesmo que isso não seja requerido pelo autor, o juiz pode determinar um valor menor provisório no pagamento de pensão até a pandemia passar e tudo se restabelecer. Então, gente, o fato novo é muito importante em todo e qualquer processo, tá? Ele pode mudar aí a sentença. E isso acontece também nas ações possessórias. Se na reintegração de posse, no pedido de reintegração de posse, houve ali o pedido de indenização, no caso de acontecer algum perecimento da coisa, e ao longo do processo realmente acontece o perecimento da coisa, o juiz pode sim reconhecer esse fato novo e sentenciar no sentido de condenar o réu em pagamentos de alimentos. O que o pessoal está perguntando aí, gente? As ações possessórias, gente, então, podem se tornar indenizatórias, ok. Ai, vocês estão muito engraçados. Ele está desesperado aí, está assistindo a aula errado. Então, muda de reunião, jovem. O que você está fazendo com esse link aí? Eu não sei, mas tudo bem. Outra característica das ações possessórias, gente, elas têm um caráter dúplice. Como assim caráter dúplice? Toda ação de procedimentos comuns, ordinários, o autor entra com os pedidos, o réu se defende, certo? E aí o juiz, ele vai analisar se o autor tem ou não razão e vai decidir conforme os pedidos do autor apenas. Lógico que ele vai analisar as provas produzidas pelo réu, mas o que o juiz vai basear em quê para decidir? Os pedidos do autor. Qual que é a natureza dúplice da ação possessória? Olha que interessante, pessoal. Em uma ação possessória, se um autor entra com uma reintegração de posse, ele entende que ser o possuidor contra o esbulhador, aquele que o esbulhou de sua posse, e o esbulhador quiser alegar que, na verdade, é o contrário, que quem está esbulhando a posse é o autor, ele pode fazer isso na própria contestação. Então, a ação possessória, gente, ela é uma faca de 2 gumes. Quem entra com a ação possessória, se não provar que tem posse, essa posse que foi perdida pelo esbulhador pode ser, inclusive, legitimada através da sentença. Olha que interessante. Então, essa natureza dúplice das ações possessórias é justamente isso. O autor entra com a ação, mas o réu,
além de se defender por meio da contestação, ele pode alegar outro fato, no sentido de que é ele quem detém a posse, e ainda ele pode cumular pedidos, da mesma forma que o autor, o réu também pode. E aí, pessoal, o juiz vai analisar. Quem tiver direito à posse, independente de ser o autor ou o réu, vai ser legitimada. A posse vai ser legitimada ou para o autor ou para o réu. Tá aí a natureza dúplice, então, da ação possessória. O réu ele vai utilizar da defesa dele, da contestação, como se fosse uma reconvenção. O que é a reconvenção, gente? Lá no mundo jurídico comum, lá no procedimento ordinário das outras ações, sem ser as possessórias, quando o réu é acusado de alguma coisa e se defende, e ele quiser processar o autor, ele precisa fazê-lo mediante reconvenção. O que é a reconvenção? É como se fosse um novo processo, só que dentro do mesmo processo. E o réu ele vai processar o autor. Então, nesse caso aqui da ação possessória, porque ela tem a natureza dúplice, não precisa fazer reconvenção. Basta, na própria defesa, na própria contestação, ele alegar o seu direito e requisitar, inclusive, indenização. Qual que é a vantagem de não precisar fazer reconvenção, gente? Porque a reconvenção você vai pagar, por exemplo, custas iniciais, como se você estivesse processando alguém. Todas as vezes que a gente processa alguém, o judiciário cobra custas processuais iniciais. A mais barata aqui de Goiás está em R$500. Então, imagina aí um terreno de, sei lá, 1 milhão. Mas a porcentagem, ela quando se trata de imóveis, ela é baseada no valor do imóvel. Então, a custa desse processo é muito alta. Se eu, na minha defesa, faço os meus pedidos, eu não precisei entrar com uma nova ação, que é a reconvenção, apesar de ser nos mesmos autos, eu não vou ter custas iniciais. Essa é a vantagem da natureza dúplice também, para o réu, né? Para o réu, no caso. Porque se ele tivesse que entrar com uma reconvenção, ele teria que pagar custas iniciais, como se ele tivesse entrando com uma nova ação. E os pedidos que ele pode acumular lá na contestação, gente, condenação em perdas e danos. Na contestação ele pode pedir, falar, eu não sou esbulhador, nada. Quem é esbulhador é o autor da ação, não sou eu não. E ele vai ter que me indenizar no caso dele perecer a coisa. Se ele, por exemplo, se o juiz der a liminar para ele e ele pegar a posse. E aí o réu, ele pode, no final do processo, ser indenizado, caso a posse seja dele, se ele pedir na contestação. Então, enquanto o autor da ação possessória faz os pedidos, o réu pode fazer esses mesmos pedidos na contestação, na sua própria defesa. Certo? Bom, gente, vamos para frente, então. A gente já viu que a ação possessória, ela pode ter natureza indenizatória hoje, nós vimos isso. A gente viu que a ação possessória tem natureza dúplice. E a gente vai ver agora que é preciso ter uma diferenciação entre ação possessória e ação petitória. Qual que é a diferença, gente, de ação possessória e petitória? Óbvio que você não sabe, porque você nunca estudou isso, a não ser que por conta própria você já fez isso. Mas no curso você ainda não viu as ações petitórias, porque inclusive nós vamos ver juntos. Gente, é muito simples a diferença. Na ação possessória, eu estou discutindo o direito à posse. Qual é a posse que prevalece sobre a outra? É de quem alega ser o possuidor esbulhado? É do suspeito de ter praticado o esbulho? Eles estão discutindo quem é a posse. Então, a posse de cada um vai ser discutida no processo. O juiz não quer saber de título aqui, tá? Se eu entro com uma ação possessória, que são
Interdito proibitório, reintegração de posse ou manutenção da posse são ações possessórias. Então, o juízo é o juízo possessório, que vai discutir a posse baseando na posse de cada um. E vai verificar qual que é a posse que vai prevalecer aqui. E se era mera detenção, se era posse, se estava cumprindo a função social do imóvel. Agora, a ação petitória, ela também vai analisar o direito à posse, mas baseado em título. Por exemplo, eu compro um apartamento. Eu comprei, eu estou com título, contrato de compra e venda, o registro da matrícula do imóvel, está tudo certinho, está tudo no meu nome. Só que o infeliz do morador não quer sair de lá. Aí eu vou reivindicar a posse que eu nunca tive, através de um título, através de um domínio. Domínio é o título, através de um justo título. Aí, gente, eu não posso entrar, pelo amor de Deus. Eu não vou entrar com reintegração, não vou entrar com manutenção e nem com interdito proibitório, porque essas ações são possessórias. Eu vou entrar com a ação petitória. As ações petitórias são a reivindicativa da posse ou a emissão da posse. Depende se eu já tinha a posse ou se eu nunca tive a posse. No caso aqui do exemplo que eu dei, a pessoa que comprou o apartamento está com título, só que o morador não quer sair, ela nunca teve a posse do apartamento, ela só tem o título. Então, quando eu quero a posse do apartamento mediante o título, eu devo entrar com uma ação no juízo petitório. A diferença, então, é essa, gente. A ação possessória, eu estou analisando apenas posse. Na ação petitória, eu estou analisando o direito à posse mediante títulos. Então, gente, se eu estou ajuizando uma ação possessória, o juiz não quer nem saber se você tem título. Se você juntar lá na sua petição inicial, na condição aqui, ó, a posse é minha, eu comprei. Sabe o que vai fazer? Querido, se você quiser pegar isso aí e tirar, fica à vontade, porque eu não vou nem ler. O juízo da ação possessória é esse. Sabe por quê, gente? É tão diferente o juízo possessório do petitório, que é como se eu estivesse entrando com uma ação de prestação de alimentos lá no juízo criminal. Ou eu estivesse fazendo uma queixa de um crime, uma denúncia de um crime lá na vara de família. São juízos diferentes. Então, se eu provoquei um juízo possessório através de uma das 3 ações possessórias, eu não tenho que usar título para produzir prova de nada, eu tenho que provar minha posse. Se eu quero usar o meu título, aí eu tenho que provocar o juízo petitório, que são outros tipos de ações, não tem nada a ver com os interditos possessórios. A gente vai ver mais para frente, tudo facinho também. Eu entrei com a ação possessória, olha lá, na pendência da ação possessória. Então, tá, nós temos lá uma reintegração de posse rolando. O cara entrou com uma reintegração de posse contra o João, entrou com uma reintegração de posse contra o Tiago. Aí, o que o Tiago faz? Ele usa o título dele, ele tem ali o comprovante de compra, ele tem um contrato de compra e venda, ou registro, o nome dele. Aí ele quer usar o título dele para justificar a posse. Vai adiantar alguma coisa no juízo possessório? Na dica de nada. Ou ele entra com uma ação petitória e pede para suspender a possessória. Não, ó, juiz, é o seguinte, eu estou sendo processado aqui de esbulhador, só que eu que sou o dono. Aqui, ó, eu entrei com a ação petitória e lá está sendo reconhecido o meu domínio, o meu título, então você suspende esse processo aqui até terminar o outro. Ele pode fazer isso? Não, não pode fazer isso. A posse, independente se ele entrou com a ação petitória ou não, a posse vai continuar sendo discutida. E se for verificado quem cumpre a função social do imóvel, quem realmente habita no imóvel, faz de moradia ou produz alguma coisa ali, aí é esse que vai levar a posse.
Então, por enquanto, a posse vai ser mantida em relação àquele, mesmo que o outro tenha o justo título, que está sendo discutido lá na petitória. Quando fala ação de reconhecimento de domínio, ele está dizendo a ação petitória, porque está lá no juiz petitório. Está reconhecendo o domínio, reconhecendo o título. Se você for lá no Código Civil, no artigo 1210, você vai verificar que é o mesmo texto que a gente leu lá no CPC, em relação a essa questão da não prejudicialidade da ação petitória em face da ação possessória que já está tramitando. Deixa eu ver, gente, falta quanto tempo aqui? Já foram 4 tópicos. Vou deixar esse material para vocês no portal do aluno. Próximo tópico. Diferença, gente, da ação possessória, ou melhor, já falei isso, ação de força velha com a ação de força nova. Você vai lá no seu Código de Processo Civil, no artigo 924, 924, você vai ver que as ações possessórias, quando elas são ajuizadas num prazo de menos de 1 ano e dia, o procedimento é especial, ou seja, cabe a liminar. Mas se o possuidor lesado, lesado na posse, né? Não é lesado de mongol, não, gente, é lesado, aquele que foi lesado na sua posse, teve a sua posse prejudicada de alguma forma. Se ele demorar mais de 1 ano e dia, gente, para ajuizar a ação possessória, aí passa a ser considerado uma ação de força velha e passa a ter o procedimento ordinário, ou seja, vai citar o réu vai se defender, o réu vai produzir provas. Aí, gente, o procedimento da ação possessória, depois que passa 1 ano e dia, ele é ordinário, então é mais demorado para sair uma decisão judicial. Aí que está a questão da ação possessória ser de força nova, ou seja, se a posse tiver menos, se a lesão à posse tiver menos de 1 ano e dia, e a ação possessória de força velha, a lesão tem mais de 1 ano e dia. Única diferença, artigo 924 do CPC. Facinho, facinho. Por fim, último tópico de hoje, prestação de caução. Artigo 925 do CPC. Quando que alguém vai ter que prestar uma caução em uma ação possessória? Gente, caução é uma garantia. O autor da ação entrou com uma reintegração de posse, conseguiu a liminar. Ou seja, tomou para si a posse novamente, a posse que tinha sido esbulhada. Aí o réu fala assim, opa, quando o réu toma conhecimento, porque ele não tomou, quando ele viu, ele já estava sendo convidado a se retirar coercitivamente do imóvel. Aí, nossa, mas tem uma ação de reintegração? É, porque foi liminar, agora que você vai tomar conhecimento, mas você já vai pegar descendo. Que o oficial de justiça já chega lá pedindo para vazar. Então, o autor da ação conseguiu, mediante liminar, a reintegração da posse. O réu, quando for responder nos autos, vai falar assim, deixa eu te falar, aqui quem tem posse nessa fubazeira aqui sou eu. Eu que cumpro a função social lá, tá vendo aquelas galinhas ali? Eu que dou milho para elas todo dia. Tá vendo aquelas arvorinhas ali? Eu que plantei, cheguei aqui, isso aqui estava abandonado. Aí ele vai fazer assim, juiz, já que ele está com a posse da coisa, para não perecer as minhas plantações, as minhas galinhas, então fala para ele pagar uma caução aqui, uma garantia no processo, porque eu sei que eu vou ganhar na sentença, eu que vou levar a posse, aí eu vou chegar lá, minhas galinhas vão estar tudo mortas, as frutas vão ter perdido tudo, ele vai ter vendido as frutas lá no sinaleiro e vai ficar com lucro? Não, paga caução. Aí o juiz vai analisar o pedido e se ele verificar que realmente o réu tem indícios de ter razão, aí ele vai intimar o autor da ação para pagar caução.
sob pena de perder a liminar de novo, viu? De ser restabelecida a posse para o suposto esbulhador. Legal, né? Então, gente, é super tranquilo, não tem por que a gente ficar preocupado, não precisa decorar, é bem tranquila mesmo essa matéria. E eu vou fazer a chamada, se der tempo, vou tentar, tá? Se não der tempo, se cair, a gente vai para uma nova reunião. Não